Recentemente eu invoquei Big Charles, que a gente pegava o papel e perguntava pro bicho, vocês sabem. Ele me deu jumpscare e hoje eu tenho um canal aqui que é profissional nessa, de falar essas coisas de mundo de trevas, quando CP, os nossos reagir ao Big Charles. Vamos lá. A Zé do Sigma, vamos reagir. Quem é Big Charles? Eu sou muito fã desse canal também. Big Recomendo se Charlie inscrever. é uma das criações de Trevor Henderson particularmente estranha, principalmente por não ter muitas informações sobre ele. Sim. Aparência. Uma vaca. Em 17 de dezembro de 2018, Trevor postou uma imagem anunciando o nascimento do Big Charlie, uma criatura que anda em 4 patas, parecendo um animal de fazenda. Mas o mais intrigante... Ó, galera, aqui tá o Big Charles, Charles. é a legenda: Big Charlie escapes from the meat processing plant. Big Charlie escapou da fábrica de processamento de carne. Pode ser que Big Charlie seja uma mutação genética feita de carne bovina, mas eu falo sobre isso depois. Um mês depois, em 21 de janeiro de 2019, a segunda imagem foi revelada, onde Big Charlie está junto de outros animais cruzando uma estrada. Em 20 de setembro de 2019, 8 Pra quem não sabe, Big Charles é acostumado a comer animais de fazenda. meses depois, a última imagem foi postada, onde nós temos maior vislumbre do corpo de Big Charlie. Ele está em movimento. Voltando para a primeira foto, vemos que Charlie aparentemente escapou de uma fábrica de processamento de carne. Há teorias que tentam explicar o que ele é. Galera, só pra dizer que não é reagindo só ao Big Charles. Vou reagir a outras criaturas. Charlie foi criado a partir de um experimento feito a partir da ideia de obter mais carne, porém que deu muito errado, dando vida a uma aberração da natureza que escapou e agora, neste momento, está vagando por aí. Ele tem uma espécie de bico em sua boca e vemos que na última foto Big Charlie tem patas idênticas à de um pássaro. Na teoria, Charlie é uma criatura que foi geneticamente modificada utilizando DNA de vaca e galinha, resultando em uma incontrolável mutação genética que o deu um tamanho elevado. Possivelmente, Big Charlie escapou da instalação para poder ter uma vida melhor, e não para machucar ninguém, justamente por ter a mente, o coração e a alma de um bovino. Porém, injustamente, nunca poderá viver como um. Você está aqui mais uma vez no final de mais um vídeo. Então isso quer dizer que você se entreteve. Já que é assim, deixe o seu like e inscreva-se no meu canal. Ative o sininho para nunca perder vídeos novos que eu postar aqui. E diga aqui na aba de comentários o que você gostaria que eu falasse nos vídeos futuros. Eu lhe garanto, você será atendido. Tá, agora vamos reagir. Mano. Eu achei ele mais perigoso do que treva. Olá, amante do terror. Hoje vou dar continuidade à série O Quão. Então vamos ver o quão perigoso pode ser Upside Down Man. Se você acha que ele é só uma simples entidade, então você está muito enganado, pois você não sabe o quanto ele pode ser perigoso. Ele é grande. E o porquê eu considero um manipulador supremo. Upside Down Man, uma criatura que ninguém coloca muita fé. Mas eu estou aqui hoje para
para mudar esse pensamento, porque The Man with the Upside Down Face pode ser o mais perigoso já ilustrado por Trevor. E veja bem que eu disse mais perigoso, eu não disse mais poderoso, porque é claro e óbvio que existem seres muito mais poderosos que ele, a exemplo dos Titãs. E por que ele seria tão perigoso? É essa pergunta que este vídeo vai buscar responder. Assim como no vídeo do quão poderoso vai ser Void Nugget, eu vou listar as possibilidades de coisas que ele pode fazer. No caso, o quão perigoso The Man with the Upside Down Face pode ser. Manipular seres humanos. Totalmente verdade, ele manipula os seres humanos. E eu sei muitas coisas sobre o Upside Down Man. Não dá pra ver ele aparece em acidentes. E ele tem um mundo com os piores sentimentos, manipulação, ódio e essas coisas. Acho que isso já ficou claro no vídeo que eu fiz há um ano sobre o Homem do Rosto Invertido. Mas caso não tenha ficado, ou você não tenha visto, eis-me aqui para esclarecer. Upside Down Man pode ser um dos, se não o mais perigoso, por causa da sua incrível capacidade de manipulação da mente, podendo ser capaz de induzir diversas coisas, como brigas, acidentes no trânsito, quedas de aviões, entre muitas Ele geralmente em acidentes de carro. outras possibilidades. E por que ele faz isso? Pelo simples fato dele ser um dos seres mais perversos, justamente por um único e simples fato: o seu insaciável apetite por sentimentos negativos. Por isso, quando ele quer que algo ruim aconteça, vamos dar um exemplo: um acidente no trânsito, ele tem muitas maneiras de fazer acontecer, como por exemplo, incitar o motorista Agora ele tá bem aqui, ó. a mexer no celular e bater em um caminhão, ou fazer o pneu convenientemente estourar, ou induzir um animal a se jogar na frente do automóvel. Enfim, vários meios de poder causar isso. E falando em manipulação de animais, manipular seres inconscientes. Upside Down Isso é verdade. Ele manipula seres inconscientes. Man não pode apenas manipular seres com consciência, como seres humanos, mas também animais, tanto marinhos quanto terrestres, a cometer atrocidades. E só com isso, você já pode imaginar muitas possibilidades, como por exemplo, ele manipular um tubarão a atacar um barco, ou um leão a atacar turistas na savana. Invisibilidade aos olhos e teleporte. Ele pode estar em qualquer lugar sem que ninguém o veja, apenas podendo ser capturado por câmeras, o que implica em teletransporte e invisibilidade, juntamente com a manipulação da mente. E com isso, já abre portas para que ele consiga estar no local, absorver os sentimentos negativos e logo em seguida provocar outros eventos em que lhe dê mais tragédia a qualquer momento, em qualquer lugar. Provocar eventos trágicos. Não somente manipular seres vivos, mas como também um pouco do destino. Como eu disse antes, o pneu de um carro convenientemente furar, ou uma árvore cair, ou um raio atingir alguém, tudo isso em prol do seu maior objetivo no momento: causar o máximo de sentimentos ruins possíveis, para que assim possa se fortalecer mais e mais. E agora chegamos no ponto mais importante: o que faz ele ser mais perigoso que o próprio Cartoon Cat ou outras criaturas. E lembrando, com mais perigoso, não quero dizer mais poderoso. Há diferenças. Então, o Nugget é mais poderoso. Não é o mini Nugget, aquele outro Nugget. É aquele outro Nugget, só que dá pro o Upside Down Man ainda consegui controlar ele.
sem ele perceber. Só que isso é muito raro de acontecer. Vamos lá. Manipulação de qualquer ser existente. Este é o fator que dá a ele o veredito de ser um dos, se não o mais perigoso já feito, o que o faz ser o manipulador supremo, não somente manipular humanos, nem animais, nem eventos, mas sim a maioria dos seres existentes no universo. A exemplo oficial de Cartoon Cat e Bridgeworm, Upside Down Man manipulou ambos para conseguir o que ele queria. Você tem noção de que ele conseguiu manipular Cartoon Cat apenas para ter acesso aos sentimentos negativos que ele poderia proporcionar? Isso faz dele um ser mais poderoso que Cartoon Cat? Sim, muito mais. Claro que não, até porque ele permaneceu invisível no local em que a chacina foi feita. Ele ganhou do Cartoon Cat, meu filho. Mas isso pode depender, porque sabemos que ele possui o teleporte e consegue supostamente manipular o destino. Então, talvez sim, ele poderia vencer o Cartoon Cat em um combate direto. Mas não é 100% de certeza, até porque não sabemos o limite da hipotética Toon Force negativa. Os únicos seres que Upside Down Man não pode manipular seriam aqueles que possuem onisciência. Upside Down Man não se limita somente a seres como Cartoon Cat ou Bridgeworm. Também vale para seres como os Titãs. Imagine ele manipulando Behemoth para destruir metade de um país. E talvez só não tenha feito isso ainda por dois motivos. Ou porque ele não quer, ou porque ele ainda não consiga, pois não tem a força o suficiente. E para isso, ele precisa absorver a energia dos sentimentos negativos. Partindo desse pensamento, imagine só como seria se Upside Down Man conseguisse todo o seu verdadeiro potencial. Aí, não digo nada. O próximo vídeo vai ser sobre a história de uma lenda famosa na Espanha, a lenda de Alcibón, a morte assovia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito obrigado e até a próxima. Tá, bora falar sobre Void Nuggets. Não, bora ver esse daqui. As 10 criaturas inofensivas até. Tem aquele cavalinho e esse nugget. Olá, amante do terror. Hoje, eu irei listar as 10 criaturas inofensivas de Trevor Henderson até então. E com inofensivas, eu também vou citar aquelas que são neutras, que não fazem nada a menos que você os provoque. Essa lista vai seguir uma ordem crescente, do menos inofensivo até o mais. Então, vamos. Décimo lugar, Void Nugget. Ele não é lá o ser mais amigável de todos, porém, mesmo não sendo totalmente inofensivo, ele ainda assim é neutro, ou seja, basta que você não o provoque, então assim você vai ficar vivo. E como ele apenas fica em lugares isolados, então não há como você ocasionalmente se encontrar com ele, pois um desses locais é o espaço. Mas ele está em último pelo simples fato de que, se você por algum acaso se encontrar com ele e chegar perto o suficiente para fazê-lo se sentir ameaçado, você não vai ter a mínima chance de escapar. Só que, em geral, ele ainda continua sendo, de certa forma, inofensivo. Nono lugar, Mole Man. Um caso parecido com Void Nugget, um ser neutro, poderoso, que ataca se for atacado,
Porém, aqui há uma chance maior de você se encontrar com ele, porque por mais que ele fique em locais isolados, geralmente são casas abandonadas no meio do nada. Então a chance de alguém decidir explorar e de repente se deparar com Hallman é grande. Porém, mesmo se você se encontrar, nada vai acontecer a menos que você mantenha a distância e não ataque de forma alguma. Mas por que ele está na frente do Void Nugget? A resposta é simples. Porque se você, hipoteticamente, chegar muito próximo ou mesmo atacar, você ainda tem alguma chance de fugir. Diferentemente de com o Void Nugget, que se isso acontecer, bom, você já era. Oitavo lugar, Bellringer. Calma, Bellringer é inofensivo? Claro, se você viu meu vídeo do guia de sobrevivência, você sabe que para evitar o Bellringer, basta que você não o invoque. E mesmo que você o invoque, ele só se torna uma verdadeira ameaça se você chegar até a quarta badalada ou se você invocar o sino negativo. Mas, tirando esses dois pontos, basta você não invocá-lo ou não ir até a quarta badalada. Resumindo, não seja ganancioso. Sétimo lugar, Peeping Tom. Eu considero o Peeping Tom mais como um palhaço pescoçudo marrom assustador do que uma ameaça. Até porque ele não é e nunca foi uma ameaça. Porque ele não faz absolutamente nada além de assustar. E é só isso. Ele só te assusta e vai embora. Então ele acaba sendo inofensivo, apenas assustador. A única forma dele ser uma ameaça é... Tem um bicho do mundo de tráfico que ele puxa a pessoa. Só que ele é um pouco inofensivo, até assim, sei lá. Quarto lugar. Se você ou alguém da sua família for cardíaco, porque aí sim ele vai matar, só que indiretamente. Mas em geral, isso é tudo. Sexto lugar, Good Boys. Os Good Boys não são ameaça, apesar de alguns efeitos negativos que as suas presenças acarretam. Em geral, eles são apenas espíritos com algo pendente na Terra. Eles possuem aparência animal e só vão embora depois que você entrega algo que o seu animal falecido gostava muito enquanto vivo. Porque se você não sabe, Good Boys são espíritos animais que te visitam se há algo pendente. É uma criatura triste, porém não são ameaça. Quinto lugar, Missed Connections. Este faz parte de uma extinta espécie de humanoides, da mesma qual Country Road Creature faz parte. Porém, em vez de ser um monstro assassino, ele fica apenas no subsolo, se escondendo dos humanos, pois ele sabe muito bem o que aconteceria se por acaso o encontrassem. E o que acontece se alguém chegar perto dele? Apesar da sua aparência, se alguém chegar perto, ele não fará nada. E se alguém atacar, ele vai apenas fugir, mas nunca atacar de volta. Quarto lugar, Big Charlie. Ele é literalmente um... Como assim esse cara tá em quarto lugar? Ele me deu jumpscare lá no vídeo que eu invoquei ele. bovino fundido com uma ave, sendo um ser completamente inofensivo com os humanos, pois a sua natureza é apenas pastar juntamente com Ah, você não conhece ele, vai lá e comer a carne dele? Duvido. seus irmãos bovinos, pois ele é uma anomalia genética criada a partir da carne bovina. Só não deixe ele chegar Lembrando que ele é tanto do mundo de trevas, tanto da fundação. perto de Blue Nugget, então ele será totalmente inofensivo. Terceiro lugar, Old Detective. Um velho detetive. Ele está nessa posição por, além de ser inofensivo com pessoas que são boas, ele ainda as ajuda, prendendo criminosos e, no mais extremo dos casos, ele os mata, virando uma espécie de lobisomem que vai os caçar
até o inferno, se necessário. Então rapaz. basta não ser um criminoso e não o atacar, que ele permanecerá inofensivo. Segundo, Little Nugget. Sabia. Uma das criaturas que são mais amigáveis com os humanos mais já é fraco ilustrado do por Trevor. Trevor Henderson. Uma criatura oriunda de Big Charlie, um pedaço de carne vivo capaz de sentir a presença de outras criaturas hostis e usa Em isso primeiro lugar, o cavalinho, não tem como. em benefício do humano que o encontrar. Eles são muito frágeis, por isso qualquer golpe pode feri-los mortalmente. Então, Ele não pode ficar na presença de Big Charlie, The Lamb e nem de Void Nugget, pois se qualquer um deles vê-lo, vão tentar eliminá-lo instantaneamente. Então, é bom evitar. Primeiro lugar, Longhorse. sabia. O protetor da humanidade, um precursor que te avisa sobre eventos catastróficos que irão ocorrer. Está aqui desde a antiguidade. Olhando para essa pintura rupestre, podemos vê-lo em volta de humanos, o que indica que ele é quem protege a humanidade, avisando sobre futuros desastres através Ele é um teleportador de mundos. de sonhos ou mesmo cara a cara. Longhorse, no máximo, causa medo por causa da sua aparência, mas isso é tudo. O próximo vídeo vai ser sobre o quão poderoso pode ser Slenderman. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Muito Bora já. Os poderes do Slenderman. Bora reagir aqui. Olá, amante do terror. Neste iremos dar continuidade ao quadro O Quão. Dessa vez, o quão poderoso pode ser Slenderman. Vou listar as suas habilidades, só que de maneira mais aprofundada, para que não reste nem sombra de dúvida. Ele é do mundo de Trevor. Camuflagem. Uma das habilidades mais conhecidas sobre Slenderman é a sua capacidade de se camuflar perfeitamente, fazendo com que ninguém perceba diretamente, pois quando você olha de relance, não vai perceber que aquela pessoa de terno é o Slender. Na antiguidade, onde Slender já existia, ele se disfarçava de um membro de classe superior, da nobreza, fazendo assim com que ele passasse despercebido tanto entre os nobres quanto entre os plebeus. Personificação, falsificação. Essa faz parte do kit de habilidades que ele usa para persuadir as suas vítimas, porque ele consegue imitar exatamente a voz. E não apenas a voz, mas o comportamento e a entonação, sendo quase impossível distinguir quem é real e quem é o Slender. E a imitação não acontece só com a voz de adultos, mas ele também consegue imitar a voz e a risada de uma criança, a fim de atrair os seus pais ou uma outra criança. Visibilidade seletiva. Essa habilidade é um complemento a mais das duas anteriores, pois ele tem a capacidade de escolher quem vai conseguir vê-lo. Por exemplo, há casos em que apenas uma pessoa consegue vê-lo, enquanto as outras não conseguem, sendo muito parecido com um espírito. Porém, essa habilidade não funciona com animais, por causa da sua alta percepção e olfato, ou seja, animais podem ser uma ameaça à sua caça. Então você já sabe o que ele faz com aqueles que o atrapalham, né? Então se o seu animal de estimação não para de olhar para um lugar fixo, pode ser tanto um inseto quanto um espírito, ou pior. Que? Slender Sense. Você já jogou algum jogo do Slender? Provavelmente.
Você já reparou como ele sempre sabe onde você está, sendo impossível pegá-lo de surpresa ou passar despercebido? Isso se dá ao fato de que uma de suas habilidades é o seu Slender Sense, ou o sentido Slender, onde ele consegue saber exatamente onde as suas vítimas estão quando estão por perto, apesar de não ter o rosto e nem olhos para ver. Então a sua vítima pode até mesmo ser invisível. Não vai escapar. Mutilação. Ele não é apenas capaz de mutilar os corpos de quem ele sequestra, mas também é capaz de mantê-los vivos enquanto faz isso. O processo mais comum de acontecer são as autoridades locais encontrarem os corpos empalados em uma árvore, os órgãos removidos, colocados dentro de sacos plásticos e depois recolocados de volta no corpo. Isso tudo enquanto a vítima ainda está viva. Só que o contato físico com os órgãos e até mesmo a remoção deveriam tê-la colocado em choque e depois a matado. Só que não. Ela permaneceu viva e consciente. Mas antes de fazer isso com alguém, primeiro ele precisa se livrar daquilo que pode atrapalhar a sua caça, o animal. Então ele vai primeiro fazer aquilo tudo com o animal, depois colocar o seu corpo dentro de um saco plástico e só aí partir para o seu alvo. Controlar o clima e ou o dia. Como já diz o nome, ele pode controlar o clima e o dia como bem... Clima é em 30 em 30 anos mudou o clima. Entender. Geralmente quando se encontram com ele, sempre está de noite, ou nublado, ou nebuloso, ou as três coisas, deixando o clima propício para o pavor. O mesmo acontece nos games, em raras ocasiões está de dia, sempre está um clima mais sombrio e nebuloso. Pirocinese. Em muitos casos onde o Slender apareceu, geralmente é acompanhado por fogo. Isso porque o Slenderman é um ser pirocinético, ou seja, capaz de controlar o fogo com a sua mente, causando incêndios que podem ser usados para queimar as evidências da sua presença. Inclusive, algo parecido aconteceu também no game Slender The Arrival, também no estágio 8, onde a floresta está em chamas, sem motivo aparente, o que indica que o próprio Slender que incendiou a floresta com o objetivo de acabar com a vida de Lauren. Há evidências em que esse fogo pode ser azul e, em raras ocasiões, verde. Telecinese. Uma habilidade que o permite mover objetos, coisas ou pessoas com a mente, o que dá a ele muitas possibilidades para manipular muitas coisas. Vai da sua imaginação pensar no que. Virocinese. Pirocinese é o poder de controlar o fogo. Telecinese é o poder de controlar a matéria. Já a virocinese é a capacidade de controlar doenças, tipo vírus, bactérias e até mesmo as células para formar um câncer. Dizem que quando as pessoas veem o Slenderman, elas adoecem com sintomas fortes de uma doença, chamada doença esguia, oriunda de encontros com Slender. Os sintomas incluem enjoos, náuseas, tosses de sangue, paranoia e exaustão extrema. Esses sintomas parecem os mesmos efeitos de envenenamento por radiação, o que pode significar que não que Slender emane radiação, mas que ele pode reproduzir esses efeitos por causa da sua virocinese. Ela acontece em progressão e depois de 5 encontros, a vítima se encaminha para a morte por falência múltipla dos órgãos. Controle mental. O controle mental de Slender é uma das habilidades que mais chama a atenção, porque ele pode manipular até mesmo os sentimentos das pessoas, assim como as suas ações. Isso juntado com a capacidade de falsificação, camuflagem e visibilidade seletiva, ele se torna um manipulador nato. Mas não somente isso, Slender também pode transformar aqueles que ele captura, os transformar em proxies, que obedecem o seu mestre.
São como zumbis, controlados remotamente por Slender, construindo armadilhas ou perseguindo as suas vítimas. Não se sabe qual o critério que ele usa para escolher quem ou não vai ser o seu proxy. Porém, aqueles que são transformados já não têm mais vida, são cascas vazias. Como eu disse, são como zumbis, com uma consciência única, como uma colmeia, todos controlados por Slender, a fim de serem alternativas para capturar. E alguns dos proxies podem ter exatamente a mesma aparência de quando foram capturados. Então, se alguém desapareceu pelo Slender e de repente retornou sem mais nem menos, pode ter certeza, não é mais aquela pessoa. O próximo vídeo vai ser sobre um guia de sobrevivência muito pedido. Guia de sobrevivência Cartoon Cat. Inscreva-se. Tá. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau.